que o pessoal, que os palmeirenses, a galera aí do centro do país está falando sobre o Inter? Vaguinha, eu posso falar também por mim, tá? Eu acho que nesse caso aqui eu fico também com bastante da minha opinião. Eu tenho acompanhado diariamente o trabalho que vocês fazem, principalmente o seu, que é um canal que consumo primeiro para ter informação, segundo para ter boa análise, né? Não adianta eu viver no mundo do Palmeiras. O fato de nós estarmos falando para uma torcida que a gente adora, que a gente ama, que a gente respeita, não quer dizer que a gente só se feche e só exista ela. Pelo menos no meu mundo, não, né? A gente consome conteúdos de qualidade de todo mundo que nos some, e eu sou um cara que eu tenho profundo respeito e admiração pelo futebol brasileiro. Em relação ao Inter, o que eu penso, tá? Eu achei que, para mim, foi vergonhoso o Inter estar fora da final do Campeonato Gaúcho. O Inter tinha time para ser campeão gaúcho. O Inter não fazer gol em 2 semifinais, para mim, me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção. Na verdade, fez um gol contra o Juventude aqui, sim, né? Exatamente. Mas digo, de não conseguir sair vitorioso, né, de um dos jogos dos 180 minutos, né, o chamado gol a mais, aquele segundo gol, para ir a uma decisão de Campeonato Gaúcho com um time que está recém-ascendido à primeira divisão, com o elenco que tem. Vale lembrar o seguinte, quando a gente fala dos reforços do Internacional, quantos desses reforços em lives aqui de São Paulo não eram desejados por qualquer clube paulista? Alário, todo mundo queria Alário, era nome comentado, o Palmeiras tentou Alário há 2 anos, pré-mundial não conseguiu. Rafael Borré era o queridinho de todo mundo, pelo menos daquilo que eu acompanhava, Corinthians, caberia para todo mundo. Robert Renan era a joia da seleção sub-20 do Brasil, não sei o quê, caiu no Internacional. Tirando o Wesley, que já passou pelo Palmeiras, e é um jogador que é muito talentoso, mas é muito inconstante, o time do Internacional, em sua grande maioria, tem atletas que jogariam em qualquer clube aqui do futebol paulista. Lógico, você pode ter, a gente faz um cara a cara, ou Everton, ou Rocher, ou Bustos, ou Maicon, isso aí você vai ter predileção, mas não quer dizer que o Bustos não caberia no elenco do Palmeiras ou para jogar, ou o Rocher, ou o Robert Renan, ou o Maurício, né, que a gente tem que ficar desmentindo todo dia a história. Eu não aguento mais, Vaguinho, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Ainda bem que chegou o Felipe Anderson, porque agora acaba a história do Maurício, as pessoas parecem que vivem em mundo paralelo. Eu avisei também. Eu avisei também, o Inter não negocia o Maurício com clubes do futebol brasileiro. Não adianta, mas as pessoas vivem em mundo paralelo, mas enfim, mas é um jogador que é desejado. Então, assim, o problema do Inter hoje é encaixe de uma escalação. Passa pelo Eduardo Cudê. De um Inter que teve uma classificação heróica contra o River na Libertadores, que foi dura, que é um time que era favorito, passou. Aí o Bolívar fez uma campanha maior do que o time joga, e o Inter fez o dever de casa. E aí veio aquele fatídico jogo com o Fluminense, em que eu achei que o Inter poderia ter tirado mais coelhos da cartola no Beira-Rio, e ficou pelo caminho, e muito daquilo também passa pelas mãos do Eduardo Cudê, e dali para frente, até parafraseando muito das suas análises recentes, o Inter deixou de jogar o futebol que, por exemplo, contra o Internacional, fez dele um time seríssimo candidato naquela ocasião a ganhar a Libertadores. Facinca, deixa eu te perguntar sobre o Palmeiras, porque assim, eu vi o jogo contra o Vitória, tá? Na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e óbvio que o Palmeiras poderia ter feito mais no primeiro tempo, abre o placar com um gol do Richard Rios, mas ao mesmo tempo, o Vitória poderia ter empatado o jogo. O Vitória poderia ter empatado e, consequentemente, virado. E o Palmeiras, ele, pelo menos na minha visão, né, acompanhando de longe, ele vive altos e baixos. Primeiro tá muito bem, ganha o Campeonato Brasileiro com o Abel, aí passa um momento contestado, que o elenco é fraco, que não contrataram reforços, e agora talvez esteja num momento mais tranquilo nessa temporada, né? Ganhou o Campeonato Paulista, estreou com uma vitória. O Palmeiras, nos últimos anos, esse é o melhor Palmeiras que vai enfrentar o Inter. Nesses últimos anos, é o Palmeiras mais cascudo que a gente vai ver em Barueri? Assim, a palavra cascuda, ela vem pelo elenco já estar junto há muito tempo. Mas é um time que ele ainda está se redesenhando de novo, né? Porque o Abel testou o Campeonato Paulista inteiro, a formação com 3 zagueiros, que para mim foi um desastre, apesar do título, se bem que na final ele muda a formação, e ele passa a adotar a linha de 4, com 2 volantes, uma armação, e aí 3 jogadores que ele pode mudar a característica.
né? 2 pontas e um centroavante, mais um meia, um ponta e um centroavante, aí vai de acordo com a escalação. Então o Palmeiras ele ainda está em construção para o formato 2024. Eu acho que talvez o melhor embate em termos de perspectivas dessas duas equipes recentemente, né? Porque o Inter se reforçou muito bem. O Palmeiras vem com esse embalo, contratou um baita de um jogador, que é o Aníbal Moreno, que para mim é uma contratação gigantesca. Ah, que jogador fantástico. Então, mas pagou caro, né? 7 milhões de euros mais bônus de 1 dá 8 no total. Né? É acessível, tirando o Flamengo, não tem quem pague esse valor aí. O Inter não tem verba para pagar 8 numa contratação, uma tacada? Olha, parceladinho em 4 anos, talvez. Sim. Mas eu sei que não era essa condição que o Racing pediu. O Borré é parceladinho, né? Até 2027, né? Mas jogador de frente, né? Nós estamos falando de um volante, claro. Sim, resolveu um problema crônico do time do Palmeiras. Sim. Entrou, tomou conta da meiuca e até gol faz. É impressionante que joga o rapaz. Então, claro que vale investimento. Agora, pega Flamengo e talvez o Galo, mas para pagar isso tudo, não tem como. Enfim, porque quando você vê a folha hoje salarial do Inter e os bons reforços, você vê que é um time que tem condição de pagar bem por grandes jogadores, né? Não é um mercado periférico, muito pelo contrário. O Internacional, para mim, foi protagonista no mercado da última janela de transferências. Então, qual é o time que vai jogar amanhã? Então, vamos lá, Vaguinha. Tem possibilidades, tá? O Abel tem rodado o elenco, como o Pedro falou, e muito dessa oscilação do Palmeiras é que ele tem testado variações e alguns jogadores para ganhar essa confiança e redesenhar elenco para 24. O Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piquerez, uma tendência, tá? O defesa titular. Sim, defesa titular, até pelo peso do encontro. O Zé Rafael é dúvida ainda com a lombalgia, Richard Rios com Aníbal e Veiga. E lá na frente, o Estevão, como fez 2 jogos, provavelmente deve esperar nesse. Tem a possibilidade ou do Lázaro, Luiz Guilherme, com o Hendrick e o Flaco Lopes, né? Então o Palmeiras mantém grande parte da espinha dorsal para um jogo em Barueri, hein? Não é o jogo no Allianz Parque. É um lugar que é hostil até para a própria torcida do Palmeiras hoje. É só você ver a média de público e de participação. O Palmeiras ele teve um jogo só batendo quase na casa dos 30, que foi um jogo atípico, um clássico contra o Corinthians, e de resto todos os jogos com menos de 20 mil pessoas em Barueri. Sim. As condições do gramado lá são boas? Nem lá nem cá, Vaguinha. Nem lá nem cá. O Abel já reclamou bastante do gramado de Barueri, que é um gramado duro, e inclusive agora a partir de junho, até porque Barueri é uma gestão da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira, Barueri também vai passar a ser sintético.